Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quarta-feira de sofá no programa Algo a Mais. Hoje nós iremos falar sobre como equilibrar todos os papéis com leveza. E eu estou aqui com a minha companheira das quartas-feiras, Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e também online com a Mara Amorim, que é especialista em planejamento e produtividade, e de Mineiros, Goiás. Então, que bacana hoje ter essa questão da internet nos auxiliando e podendo trazer pessoas de qualidade para falar também. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra essa loja linda, com móveis, decorações, tudo para que a tua casa fique especial. Então, passa na Objetivo. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E digo que sim, faz muita diferença. Um dia que nem hoje, chovendo, um cafezinho com uns biscoitos Manfi é uma delícia. A Kiron, Centro Cultural, oferecendo cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos muito importantes para o teu desenvolvimento. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E quero chamar aqui a atenção para que todos possam procurar as redes da loja Beneduzzi, acompanhar. As meninas estão fazendo um monte de lives com preços especiais e produtos lindos. Então, entra nas redes da Beneduzzi, tem o WhatsApp, pode fazer tua compra de forma facilitada, através de fotos e tudo mais. E também elas podem separar para você produtos para que tu possa ver em casa com tranquilidade. Então, entra nas redes da Beneduzzi, curte, segue e entre em contato com as meninas. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, vou agradecendo a todos os patrocinadores, meu boa noite para a Rosângela Matos, que está aqui comigo no estúdio. Mais uma quarta, Rô. Mais uma quarta-feira e hoje um assunto que, obviamente, será com foco mais nas mulheres, mas que pode ajudar muito os homens, né? Eu falo que o foco é maior nas mulheres porque nós acabamos pegando muitas coisas e tentando equilibrar todos os pratinhos. E isso gera uma sobrecarga muito grande. Tem uma fala muito das mulheres guerreiras, né? Não são guerreiras, são cansadas mesmo, né? Exaustas muitas vezes por tentar equilibrar todos os papéis. Então que esse programa ajude a todas as telespectadoras e também os homens que possam aplicar esse conteúdo a viver com mais leveza todos os papéis. Com certeza. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que desejam viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô. E também via Skype, então, de forma online, eu gostaria de dar o meu boa noite a Mara Amorim, lá de Goiás. Seja muito bem-vinda, Mara. Olá, boa noite, Laura, Rosângela e todos os telespectadores. Um prazer estar aqui com vocês. E Mara, gostaria que tu falasse um pouquinho ali do teu trabalho para que o pessoal daqui do Sul conheça um pouquinho mais. Laura, eu sou coach. Desde 2015 eu trabalho com coach e nos últimos anos eu migrei para a área de planejamento e produtividade, porque um nicho, a maior parte das minhas clientes são empreendedoras. Então eu vivenciei durante muito tempo, não só no meu negócio, mas vendo isso no negócio delas, essa grande dificuldade que a Rô comentou. Essa carga que a mulher, por natureza, né, parece que a gente já nasce com isso, e quando ela leva isso ainda para o negócio ou para a carreira, então isso soma muito. E vendo essas dificuldades, eu comecei a me apaixonar pela produtividade, porque eu comecei a entender que pequenas ações ou pequenas mudanças que eu fazia na rotina
deixavam a minha vida mais leve. E eu comecei a experimentar isso com as minhas clientes. Então, hoje eu trabalho basicamente trazendo um planejamento e uma produtividade que faça tanto mulheres como homens ter uma vida e um negócio com mais leveza. Que bacana, Mara. Isso faz todo sentido e toda a diferença na vida das pessoas. E, Rô, quando a gente fala sobre um equilíbrio na vida, como a gente pode entender esse equilíbrio que nós precisamos ter? A Mara não gosta muito da palavra equilíbrio, depois você vai descobrir. Ah, certo. O que acontece? Quando a gente pensa em equilíbrio, para mim, pelo menos, me remete muito a uma coisa parada, né? Uma coisa muito tranquila. E a vida, ela não é linear. Né? A vida é entre picos e vales. Então, é bacana a gente pensar no equilíbrio para cada pessoa, né? O que é equilíbrio para você? Mas eu imagino o seguinte, que a importância de você saber priorizar as coisas e viver o processo com leveza é um certo equilíbrio, né? Porque você entende que algumas coisas não serão feitas e tá tudo bem. Você entende que agora o teu foco precisa estar em um determinado lugar, uma determinada área, porque são várias. A gente não consegue colocar a mesma energia em todos os pratinhos ao mesmo tempo. Então, você não tem como ser a melhor mãe que você deseja, a melhor esposa que você deseja, a melhor empreendedora que você deseja, a melhor filha. E aí você fica tentando a todo momento, só que é o parar e olhar, peraí, o que precisa da minha atenção mais nesse momento? O que eu preciso priorizar? E priorizar não são várias prioridades, muitas vezes é prioridade. É uma coisa que eu vou colocar a minha energia. Mas a importância da pessoa saber priorizar e ela saber viver com leveza todo esse processo é o que traz, para mim, um resultado de equilíbrio. O equilíbrio, Laura, é muito mais do que imaginar que a vida tá toda assim. É aqui dentro, é uma inteligência emocional para lidar com as adversidades. E quando a pessoa não tem isso, ela fica em desespero, porque ela tenta fazer tudo, ela não consegue, e quanto mais ela fica nesse processo, que é um ciclo, mais ela se sente sobrecarregada, exausta, frustrada, se cobra do mundo, e automaticamente o chicote dela, que é muito grande lá fora, também é muito grande com ela. E isso traz um peso muito grande e faz com que a pessoa não entregue o melhor dela em nenhuma área. Então é aquela pessoa que tenta dar conta de tudo e não dá conta de nada. Então isso é importantíssimo para a pessoa viver bem. Seja homem, seja mulher, Laura, porque quando tem muito peso, a gente não consegue fluir pela vida, a gente não consegue viver bem, a gente está sempre pesada, angustiada, triste. Então, às vezes é uma questão de reajustar tudo, porque quando a gente fala em produtividade, e a Mara pode falar muito mais do que eu sobre isso, até pela experiência dela, né, a Mara... Claro. Também administradora, uma pegada super workaholic. Acho que é até legal a Mara contar um pouquinho da experiência de vida dela, de trabalho, porque é uma pessoa que trabalhava muito, né? E vem de uma carreira também de crescimento e que chegou um momento que ela entendeu que ela precisava mudar também. Então, existe uma cobrança muito grande pela produtividade como uma regra. Eu não gosto disso quando eu penso no feminino, porque nós, mulheres, somos cíclicas. Então, nós temos aí mudanças durante o mês que vão impactar, inclusive, na nossa produtividade, na nossa capacidade de realização. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo pequenos ajustes que envolvem a produtividade, é quando a vida fica bem mais leve. Que bacana. E, Rô, tendo esse entendimento, o quanto... é preciso a gente prestar atenção em tudo que é feito para poder ver o que vale a pena, o que é prioridade neste momento, né? Faz todo sentido. E agora eu vou ali com a Mara, porque quando a gente pensa, Mara, nesse emaranhado de situações da nossa vida, a gente se coloca dentro de, como mãe, às vezes como filha também, dentro de uma família, como pessoa que precisa trazer sustento, pessoa que precisa fazer um pouquinho de tudo. O que a gente pode compreender quando esta pessoa não tem a noção de que precisa mudar? Porque, como tu disseste antes, a questão de poder implantar algumas questões que podem ir mudando aos poucos e quando vê se torna algo mais leve para a pessoa. Porém, a pessoa precisa compreender que ela precisa ter essa mudança, Mara. Como tu vê isso? Perfeito, Laura. E como a Rô comentou, eu percebi, e a maioria das clientes que chegam até mim vem da mesma forma.
pela dor. Eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo, sempre tive times, né? Então, numa posição de liderança, e eu via a produtividade exatamente como a Rô trouxe. Essa coisa que no corporativo, o que é produtividade? É alta performance, é entregar resultado, é você extrapolar as 8 horas, né? Que deveriam ser feitas, é você sempre fazer mais do que é pedido, para a gente crescer, para a gente ter resultado no corporativo, é dessa forma que funciona. E eu sempre fui dessa pegada mesmo, o workaholic, aquela coisa de eu era a primeira a entrar e a última a sair, e a minha preocupação era a meta que eu tinha que entregar, isso para mim não tinha discussão. E 20 anos trabalhando, fazendo dessa forma, eu tive alguns pontos aí que me ajudaram, porque quando a gente olha para relacionamento, o meu marido também sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e eu não tinha filhos. Então, assim, a minha dedicação ao trabalho, né, era muito tranquila e trabalhar 12, 14 horas por dia também era muito tranquilo. Só que a longo prazo e essa alta performance que a gente busca, dessa produtividade quadradinha aí, o que ela ocasionou na Mara? Sobrepeso. Eu engordei 20 quilos, eu comecei a ter insônia, porque aí a gente já não dorme mais direito, a gente não se alimenta direito. Eu almocei várias vezes, Laura, na frente do computador, né? Lanche, um chocolate, um café, um energético, coisas práticas e me fizesse não perder tempo para mim continuar a minha produção. E isso a longo prazo, isso me nocauteou, né? Eu tive depressão, então assim, tiveram que acontecer os prejuízos na saúde, no corpo, para eu parar. E com 40 anos que eu tive essa primeira... Eu alcancei, né, aquilo que eu busquei uma vida toda. Eu trabalhava na empresa que eu queria, eu tinha o cargo que eu queria, eu tinha um salário muito melhor do que eu imaginava um dia ter. Eu tinha sonhado em fazer um mestrado, eu tinha feito um mestrado, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha a vida que eu queria ter. No entanto, eu tinha essa ansiedade, essa angústia que a Rô traz, que assim, eu sempre estava cansada, o meu marido gostava de pescar, final de semana ele me convidava para sair pescar, eu queria ficar em casa e dormir, porque eu estava extremamente cansada da minha rotina, e aí foi um momento que eu descobri pela dor, que é o que você está... porque assim, eu fiz isso durante 20 anos e estava tudo bem. Só que chegou um momento que toda essa estafa, esse cansaço, esse descontentamento, eu tinha conseguido coisas materiais, mas eu não tinha aquele sentimento. Primeiro que eu não olhava para a minha vida dessa forma, né? Minha vida não era leve, pelo contrário, eu era exatamente aquela mulher que chegava no final do dia cansada, estressada, sem vontade de nada, eu só queria deitar e dormir, eu tinha dificuldade para dormir, aí já entra o ciclo de você acorda cansada, aí tomava muito café durante o dia, aí não se alimentava direito. É um ciclo vicioso, só que os meus resultados estavam lá, a minha entrega, o meu sucesso profissional, financeiro estava lá. Quando isso estourou, Laura, é que eu comecei a olhar o que eu estou fazendo de errado. E eu percebo muito claro isso, as minhas clientes, elas vêm até mim com a dor. Ela não consegue, como você comentou, ela não percebe o que ela está fazendo, mas ela já conseguiu ter um primeiro momento ali de perceber assim, opa, tem alguma coisa errada. Ou, o que eu sempre falo, né, eu não tô tendo o resultado que eu quero ter. Então, essa dor, esse descontentamento, é olhar para a situação e perceber que ela não quer mais isso. Quando ela vem para mim com esse sentimento, aí a coisa flui. Aí ela começa esse processo de mudança. Que justamente te procuram por causa da dor. Mas como tu vê que isso sim é uma sinalização, como elas percebem essa dor? Porque quando a gente vê, poxa, eu tenho o salário que eu quero, que eu nunca imaginei ter, eu tenho reconhecimento na empresa que muitas mulheres não têm ainda. Então, isso para mim soa como algo
muito gostoso dizer, poxa, o pessoal tá me vendo como uma mulher de sucesso. Agora, eu abrir mão de algo assim, e aí falando um pouquinho da tua experiência, como é que foi isso? O primeiro momento, Laura, é assustador. E sim, todas as minhas clientes são mulheres de resultado, ou sucesso financeiro, ou sucesso profissional, mas é aquele outro lado, né, que eu gosto muito de olhar quando a gente fala em produtividade. Hoje, a produtividade que eu, Mara, trabalho, que eu trago para minha vida, é, como a Rô trouxe, essa coisa de uma produtividade cíclica. Não essa coisa da alta performance, né? De eu ter o meu melhor indicador o tempo todo. Essa linha, né? Quando a Rô fala assim, a Mara não gosta muito da palavra equilíbrio. Por quê? Porque equilíbrio, é como ela comentou, parece que, né, essa linha, são dois contextos. Essa coisa de eu estar aqui, né, me lembro equilibrista, e essa linha de eu ter que buscar essa linha que vai estar reta. E sim, a nossa vida, ela tem esses altos e baixos. E quando você percebe que você não está no caminho certo, isso é assustador. E a primeira parte que eu tive que buscar muita ajuda e que hoje eu trabalho também com as minhas clientes, Laura, essa coisa do autoconhecimento. O primeiro mergulho que eu tenho que entender, que eu tenho que fazer é, ok, se eu conseguir tudo isso, se eu tenho resultados, como você falou, nossa, parece tão bom, né? Não é gostoso, não é o que a gente busca, ok, mas por que eu não tenho o sentimento de plenitude? Por que eu não estou feliz? Por que a minha vida não tá boa? Que era essa a sensação que eu tinha. Eu tinha aqueles resultados, mas a sensação que eu tinha é que eu não era feliz. E aí o conceito de felicidade é o conceito que cada um de nós tem. E quando a gente busca o autoconhecimento, é responder isso, né? Eu chamo isso dentro da produtividade, essa produtividade cíclica que eu trabalho, eu procuro no primeiro momento isso, identidade. Quem eu sou? O que eu estou buscando? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero atingir esse resultado? Por que eu quero ter esse relacionamento? Como que a minha empresa vai ser? Quanto que eu quero vender? Por que eu estou buscando dinheiro? Se é dinheiro que eu estou buscando? Por que eu quero ter um filho? Quanto tempo eu vou disponibilizar para o meu filho? Quanto que isso é importante para mim? Então, é ter esse mergulho, porque como você falou, eu venho pela dor, eu sei que tem algo me incomodando, mas eu não tenho consciência do que eu estou buscando, né? Isso, assim, é um fato, é linda essa construção, porque é o que eu estou falando, são empresárias que elas já conseguiram o resultado que elas queriam na vida, mas elas estão buscando algo a mais, e nem ela sabe o que é esse algo a mais, como eu também não sabia. Eu lembro que o dia que na época, quando eu fiz essa transição, quando me deu esse despertar do, opa, esse negócio não tá dando certo, tá doendo. Eu trabalhava no Sebrae, aqui em Goiás. E aí eu cheguei um dia em casa, né, que essa é a parte mais difícil. Você entender que não tá funcionando, mas eu tive que falar isso pro meu marido, né? E aí eu cheguei e contei, né, falei, Marco, ó, não tá legal, tô sentindo isso e tal, né, fiz aquele relato, e quando eu terminei de falar, e o meu marido é uma pessoa muito racional, né, extremamente pontual, e quando eu terminei de falar, ele falou assim, tá, então me conta, boneca, se você já entendeu o que você não quer mais, o que você quer? Então, ele já me deu o primeiro ponto, que depois eu trabalhei todos esses anos. Sim, eu já sabia o que eu não queria, mas aí eu precisava buscar o que eu queria, né? Eu fiquei 6 meses nesse gap, quando eu saí do Sebrae, eu fiquei 6 meses tentando reencontrar a Mara, uma Mara que eu também não conhecia, que eu não sabia o que ela buscava, o que queria, como que isso tinha que ser feito, por quê? Porque eu sempre tive nessa produtividade da alta performance, buscando uma meta e um resultado. Então, assim, essa primeira construção, Laura, é muito significativa, e eu percebo que a gente se perde muito nisso, porque eu corro atrás de algo que eu nem sei o que é esse algo. E às vezes, e aí eu vou conseguindo várias coisas, mas quando eu paro e olho assim de longe, salário, carro, casa, marido, família, filhos,
opa, mas parece que está faltando algo. Então, essa identidade, buscar isso, é o primeiro, vamos dizer, a primeira luz que brilha sobre a produtividade, essa nova produtividade. Que máximo ouvir tudo isso, né, Rô? É uma aula, porque quando a gente ouve um exemplo como o da Mara, nós nos pegamos a pensar sobre nossa vida, óbvio. Espero que quem esteja em casa também esteja refletindo um pouquinho, porque a gente, sim, por vezes acaba se vendo numa situação de busca e não sabe do quê, né? Então é bacana de ter esse entendimento e nós vamos continuar falando de tudo isso porque é um papo muito importante, é algo que precisamos prestar atenção. Quanta gente hoje dentro de, às vezes, uma depressão ou um desânimo, enfim, porque realmente não sabe nem o que quer buscar, o que está, né, na sua busca incessante aí. Então, como é importante a gente estar prestando atenção, ouvindo profissionais como a Mara, como a Rô aqui, que estão colocando situações que são muito importantes para serem pensadas. Então, pessoal, fica conosco, a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, estaremos recebendo, no programa Mulheres, às 21 horas, a primeira personal sexy do Brasil. Rita Rostirola. Nos acompanhe. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre como equilibrar todos os papéis com leveza. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, porque sim, faz toda a diferença para um bom relacionamento, a pessoa estar de uma forma mais tranquila na vida. Então, como é bacana quando tudo anda de uma certa forma que, então, a Mara não é muito fã do equilíbrio, né? Mas que a gente possa ter, de alguma forma, tudo isso pontuado,
como a questão de mãe, como ser mãe, como ter um bom trabalho, como ter outras situações que a gente precisa estar abraçando, mas que, enfim, tudo isso esteja de acordo. E então, estamos também com a Mara Amorim, que ela é especialista em planejamento e produtividade, que ela está lá em Mineiros, Goiás, que justamente está aqui online conosco. E agora, voltando um pouquinho para esse papo, eu gostaria que, Mara, tu falasse um pouquinho mais para nós em relação a essa história da mulher ser cíclica e ter tanta diferença entre, por exemplo, num mês, o que um homem passa e o que uma mulher passa, até para que a gente possa compreender essa situação de entender como a gente abraça tudo e que a gente também tem muitas fases. Como podemos ver isto, Mara? Adorei, Laura, perfeito, é isso mesmo, né? Muitas fases. Eu, exatamente por ser do corporativo, eu tinha essa visão que, a primeira coisa que a gente aprende, né? Você deixa os seus problemas da porta para fora. E aí você leva para dentro da empresa a sua melhor versão e ponto. E no meu ingresso no mundo do coaching, estudar comportamento humano, estudar esse viés da performance. O que era performance? Porque essa era, vamos dizer, o conceito para mim de performance era ter resultado. E era uma coisa, eu fui atleta durante 10 anos. Então, assim, para mim só existia uma forma de você ter resultado, performando-se no elevado, no ponto, né? Naquela régua máxima. E isso, quando eu comecei a ter esse olhar, quando eu comecei a estudar comportamento e que eu comecei a ver que sim, eu, enquanto mulher, eu tinha fases, momentos diferentes daquela pessoa que estava ali dentro comigo na organização e que era um homem. Uma das coisas que eu comecei a buscar, que me chamou muita atenção, foi entender, né? Eu comecei a ler sobre Sagrado Feminino, eu comecei a ler sobre horário. Teve um livro muito importante para mim, que Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu até já comentei, né, desse livro com a Rô, que ele fala muito da questão numa base da Ayurveda, né, que é uma ciência milenar, muito utilizado na Índia, mas ele traz essa coisa do ritmo circadiano do ser humano, e sim, além de a gente ter isso, do ritmo circadiano, da questão de horários, que a gente funciona melhor ou não, quando o sol se põe, quando o sol nasce, então assim, realmente, ter rotina faz diferença. Eu também comecei a olhar para a mulher de uma forma diferenciada. Falei assim, não, gente, realmente, só eu sei o que é ter TPM. Só eu sei o que é em determinados momentos do mês. Não adianta eu querer produzir, não adianta eu querer criar que eu não consigo. E aí eu comecei a me aprofundar sobre isso, comecei a encontrar modelos de planner apropriados para a mulher, vinculados ao ciclo lunar. E eu comecei a experimentar, porque eu gosto muito disso, Laura. Eu posso ler, eu sempre busco a base da ciência, mas comigo tem que ser prática. Eu tenho que comprar, eu tenho que preencher, eu tenho que testar, eu tenho que validar, eu tenho que usar a ferramenta e falar, não, esse negócio faz todo sentido. E quando eu comecei a trazer isso, por exemplo, questão lunar, né? As 4 fases da lua e o impacto que isso tem hormonal e na mulher. Como é que isso impacta na mulher? Tem a questão hormonal e tem a questão das fases da lua. Isso tinha impacto? Tinha. Eu começava a preencher diariamente, né, as minhas sensações, sonhos, como que eu acordava, questão de energia, como que o meu organismo estava, se eu estava disposta, se eu estava cansada. E ao fazer esse mapeamento, eu comecei a entender que sim, nós mulheres, a nossa produtividade, ela é diferente. E quando eu entendi isso, Laura, eu tirei assim, não sei quantos quilos das minhas costas. Porque assim, eu me comparava, né? Como você falou, às vezes até o próprio mercado de trabalho, as empresas, é isso, a gente é validado na mesma régua,
Não interessa se você tem filho, se você não tem idade, mas você tem que entregar o mesmo desempenho do homem. E, geralmente, a gente não tem nem o mesmo reconhecimento, tanto salarial como a nível de cargos e outros detalhes. Mas quando eu comecei a levar isso para as minhas clientes, ter esse olhar de ter uma rotina, quando eu falava de produtividade ou quando eu falo de planejamento, eu sinto, né, é muito comum a minha cliente a falar, não, mas planejamento, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, isso é difícil, rotina, eu acho chato, fazer tudo igual mesmo, tudo mesmo igual todo dia, e aí eu tinha que quebrar algumas crenças, alguns conceitos, né? Aquela coisa de reconstruir que... Vamos pensar o seguinte, o planejamento, ele não é a árvore. E aí eu não tô pedindo para você pensar sobre o futuro ou planejar algo que vai ser imutável. Não. Eu tô pedindo só para você ter um olhar sobre, vamos pensar, e eu começava assim com 6 meses, né? Eu falava, vamos começar pensando em 6 meses? O que você pretende fazer nos próximos 6 meses? Eu trazia mais para próximo, para perto, para ela conseguir pisar naquilo. E dentro disso, quando eu falava em rotina, eu gosto de associar rotina, para mim o conceito de rotina é liberdade. Liberdade. Quando eu tenho rotina, eu tenho liberdade na minha vida. E dentro desse conceito de rotina, Laura, aí que eu gosto de trazer essa coisa da ciclicidade da mulher. Então, assim, vamos entender Você tem TPM? Tenho. Ok. Então, vamos entender dentro do mês, quando você olhar para o calendário e que você sabe, lá aquela semaninha, que é a semana hard, que você se sente mais, né, mais pressionada, que o seu humor não tá legal, procura não colocar nessa semana atividades que vão exigir mais de você. Então, esse foi o primeiro momento que aí a mulher já parou e já me olhou assim, falou assim, como é que é? Então, eu trouxe para ela algo que, ao mesmo tempo que não fez sentido, só que era algo novo. Então, ela começou a olhar para isso. Algumas me falavam assim, nossa, Mara, mas eu nem acompanho o meu ciclo menstrual. Eu sei que eu vou estar menstruada quando eu estou menstruada, né? E, sim, eu tenho TPM. Nossa, eu fico, né? O meu humor vai às alturas, ninguém pode falar nada. Então, vamos olhar para esse momento, o autorrespeito, né? O amor próprio, essa coisa de entender, como a Rô comentou no momento, de eu não preciso ser essa guerreira, eu não preciso ser essa mulher maravilha, que eu tenho que estar no ápice todos os momentos. Não, eu posso e eu devo aceitar e reconhecer que sim, tem momentos que eu estou mais frágil, tem momentos que eu estou vulnerável, tem momentos que eu preciso de colo. E aí eu consigo mapear, eu olho para o calendário hoje e eu ensino as minhas clientes a fazer isso, Laura, a olhar para esse calendário e entender, mapear onde que está aquele momento do mês que ela vai ter que talvez dormir um pouquinho mais, que ela vai ter que sentar, botar uma bolsa de água quente, fazer um escaldapé, né? Cuidar dela. E aí, quando vocês trazem a palavra equilíbrio, é isso, entender que sim, eu tenho vários papéis, eu sou empreendedora, eu sou lá gerente de uma empresa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, mas tem um papel aí que eu sempre ressalto que é o principal, o você. É você olhar para você, porque é você que controla esse momento, né? Isso é uma das coisas que você consegue ter controle, de direcionar dentro de um calendário do mês, aquele momento sim que talvez eu vou startar um projeto, que eu vou marcar uma viagem, que eu vou ficar quieta, que eu vou diminuir o meu ritmo, que eu vou cuidar de mim. Então, quando a gente olha para essa ciclicidade da mulher, que a mulher aceita isso, porque às vezes tem até isso também, Laura, essa coisa de mulher falar assim, não, mas peraí, eu não posso olhar para isso é bobagem, isso vai afetar o resultado lá da minha empresa. Aí eu tenho uma frase que eu adoro, né, que eu falo assim, não acredita em mim não, experimenta, vai lá, faz
e depois você me conta o resultado. E até hoje eu não tive ninguém, Laura, que foi, experimentou e não gostou do resultado. Porque nem a gente sabia fazer isso, ou aceitar essa vulnerabilidade, essa coisa de parar no meio de toda essa, né, essa desorganização, esse cansaço, essa correria, eu parar e tomar conta de mim, fazer um escalda-pé, relaxar. Não, isso não faz parte da minha vida. Então, quando ela começa a entender que sim, ela não vai ter todos os dias produtivos e tudo bem, quando ela aceita isso, quando ela comunica isso para os pares dela, né? Uma das coisas, eu sou fã do trabalho da Rô, né? Eu conheço a Rô desde 2015 e a Rô foi uma pessoa que me mostrou muito sobre relacionamento. E uma das coisas que eu não fazia e que eu aprendi a fazer foi isso. Além de eu observar isso em mim, eu levar isso para o meu parceiro, porque o meu parceiro não vai adivinhar que eu tô de TPM, o meu parceiro ou a minha equipe não vai adivinhar que eu não tô numa semana 100% produtiva. Então eu preciso alinhar isso com a minha equipe lá na empresa, sim, com o meu parceiro, de chegar, né, eu falo assim, eu acordei, eu falo, meu bem, hoje eu não tô muito legal, tá? Então você pega leve comigo. Eu não preciso discursar tudo que eu estou sentindo, até porque ele não vai querer ouvir, né? Mas eu comuniquei, eu alinhei. Então, assim, isso para mim não era fácil. Por quê? Porque vem dessa coisa, né, da mulher guerreira, da mulher, ai, mas eu sou forte, eu nunca posso estar fraca, eu tenho que estar entregando o tempo todo. Então, sim, é eu descer ali um degrauzinho e falar, ó, hoje eu não tô legal e eu vou me permitir a parar e descansar. O que acontece com isso, Laura? Quando eu volto depois, eu volto muito melhor, né? Porque eu me recolhi, eu cuidei de mim, eu passei por esse momento, e quando eu volto ali num pico. Então eu vou lá e entrego o meu melhor. Então isso é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas clientes, de elas começarem a se conhecerem, entenderem quem elas são, como elas estão, e sim, construir uma rotina que caiba na vida dela, que seja bom para ela, para o negócio dela, para a família dela, para as pessoas que são importantes para ela. Porque a gente tem muito essa veia também de olhar para fora, né? Eu olho para fora e eu vejo lá o outro, nossa, aquela mulher é uma super mãe, ela é uma super empreendedora, ela tem resultado aqui, nossa, você viu o marido dela? Olha que casamento, ela vai para academia 5 vezes na semana. E eu olho para aquilo e falo, é isso que eu quero para mim. A minha pergunta para você, mulher, é: o que cabe na tua vida? O que vai trazer leveza na tua vida, que vai fazer você ter um relacionamento melhor, ser uma pessoa melhor, ser a mãe que você quer ser a filha que você quer. Esse é um parâmetro e é uma régua que é só tua. Maravilha! Nossa, é um entendimento fantástico sobre tudo que realmente a gente acaba passando e vendo como tudo isso faz diferença. Rô, quando a gente pensa também na questão dos reflexos, porque tudo isso, essa sobrecarga, essa questão de não ter esse entendimento de que a mulher sim tem os seus dias específicos, tem as suas situações, isso é um reflexo no relacionamento, porque isso a gente precisa estar abordando, é uma questão prática, que a Mara trouxe toda uma visão que sim, a mulher precisa se olhar, e da mesma forma o homem tem, claro que eles têm menos essa questão de fases e tudo mais, para eles é papum, tá feito e era isso. Agora, quando a gente compreende de que a mulher também faz parte de uma das bases da cadeira da família, a gente também pode ver que isso pode estar tendo um reflexo não muito bom, né? Laura, as mulheres enfrentam muito mais esse peso do que os homens, por N razões, mas vamos pensar de forma bem simplificada no seguinte: existem duas polaridades, né? A polaridade feminina e a polaridade masculina. E isso não tem nada a ver com gênero, porque o homem tem a polaridade feminina também e a mulher tem a polaridade masculina também. E se a gente for pensar, não na tradução, mas se nós formos olhar em outras linhas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no tantrismo, né? Nós temos Shiva
e Shakti, que representam, são divindades que representam essas duas forças que todo ser humano tem. Se a gente for pensar... Que todo ser humano tem, todo ser humano tem, claro. homem e mulher, não é isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, tá? É que na tradução ficou feminino e masculino, né? Se a gente for pensar, existe o Yin e o Yang. Se a gente for entender que existe ânimos e ânima, a gente vai entender que sempre existe uma dualidade, o sol e a lua, o dia e a noite. Então, dentro do feminino mora o masculino e dentro do masculino mora o feminino. Quando nós conseguimos usar essas duas forças a nosso favor, a vida fica linda. E por que eu tô contando isso para vocês? Para explicar o seguinte: as mulheres vêm buscando cada vez mais um lugar muito merecido e justo de reconhecimento, de resultado. Só que essa força de fazer acontecer, ela é muito mais da nossa polaridade masculina. E então, quanto mais nós vamos fazendo, e não paramos para olhar para o eu, nós vamos nos desconectando do nosso feminino, que é onde nós precisamos descansar. Então, tudo isso que a Mara falou está muito relacionado em descansar no feminino. Eu vou para o meu trabalho, eu vou produzir, eu vou fazer, mas quando eu volto para minha casa, eu vou fazer um escalda-pés, eu vou parar 5 minutos. Eu falo muito isso para as minhas alunas, Laura, você não precisa parar 1 hora, pare 5 minutos. Antes de vir para cá mesmo, gravei um áudio para uma cliente minha que está com a bebê doente, a bebê não está dormindo bem, ela está exausta, ela está cansada, ela está frustrada. Eu falei, pare 5 minutos hoje, respire, faça um chá, coloque uma meditação, pare um pouquinho por você e chore e fique triste e não tente calar esses sentimentos que estão aí dentro. Então é um movimento, porque nós fomos indo muito para um caminho dessa polaridade masculina, então todo indivíduo tem, e isso nos desconectou muito do nosso feminino. Então a gente fica tentando dar conta de tudo, e é sobre entender a prioridade do momento. E aí, contando um pouco da minha experiência, né, a Mara foi minha coach o ano passado. E aí, contratei a Mara. E a Mara chegou com toda essa leveza dela, né? Um furacão, essa mulher, inclusive. E aí a Mara chegou na minha vida, nós já super amigas, muito próximas. Eu falei, lembro que eu entrei em contato e falei, Mara, eu preciso melhorar a minha produtividade. E eu já estudei muito sobre produtividade. Lá atrás eu tinha ranço dessa palavra. Eu lembro que eu fui fazer um curso de produtividade em meados de 2016. E eu lembro que a profissional falou assim, produtividade é você acordar antes das 7 horas da manhã. Aquilo pra mim foi horrível, porque eu sempre gostei de dormir. E naquela época eu não acordava antes das 7 da manhã. Então pra mim era uma coisa pesada, eu tenho que, sabe? Eu aprendi naquele momento produtividade dentro de uma caixinha. Isso me deixou até um pouco traumatizada. Então eu comecei a fugir da produtividade. Só que aí eu fazia e não via as coisas acontecendo. E foi quando eu comecei a olhar para uma outra produtividade. E de todos os livros que eu li, porque eu li Equilíbrio e Resultado, eu li muita coisa sobre produtividade. Tem um livro que me marcou muito, que ele era muito bacana e que eu indico muito ele para as minhas clientes, que é Produtividade para Quem Quer Tempo, que é um livro mais leve, menos engessado e que ele me ajudou a entender como criar uma rotina. E aí a Mara falou uma coisa que foi assim a minha chave que virou para produtividade para eu começar a amar ela, que foi rotina é liberdade. Eu entendi que sem rotina não existia liberdade, é uma falsa ideia de liberdade. Se tu não tem rotina, tu faz as coisas tudo a mil e com pressa e não tem liberdade. Agora, quando tu tem uma rotina, tu consegue se planejar. Então, por exemplo, eu decidi não trabalhar nesse feriado, mas eu tenho uma rotina, por isso eu consegui parar esses 2 dias. Porque, caso contrário, eu não teria como fazer isso. A minha agenda ela é programada com 15 dias de antecedência. Os meus compromissos, muitas vezes, com 6 meses. Então, eu olho para o meu ano, eu já sei de janeiro a junho, mais ou menos, o que vai acontecer. Porque eu tenho uma programação para isso. E aí é onde eu posso decidir. Aqui eu posso fazer, aqui eu não posso fazer. E aí, quando eu contratei a Mara, eu estava num momento cansada, sobrecarregada, a 1000 e achando que eu tinha que produzir mais. A Mara sentou comigo, fez todo um mapeamento, entendeu dos meus números, finanças e tudo mais, né? E a Mara disse, Rô, eu acho não, né? Eu tenho certeza que o teu problema não é produtividade. É o oposto disso, é cobrança. Tu tá produzindo muito, tua empresa tá crescendo, tá tudo lindo. Você tem... Aí ela veio com uma história de não é produtividade que a gente tem que trabalhar aqui, a gente tem que trabalhar a leveza. E aí ela foi por um caminho de me fazer dormir mais. Fui fazer um processo de produtividade. Dormir mais,
fazer mais pausas. A Mara colocou lá uma tarefa de fazer uma viagem, né? E aí eu realmente fiz uma viagem sozinha, fiquei uns dias fora, né? Aí eu fui ler o livro que a Mara me indicou, que é esse Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que é maravilhoso, inclusive. Então, quando eu contratei a Mara, a minha expectativa era alta performance. O que a Mara entregou para mim, leveza. E é impressionante como um olhar de fora, porque eu conheço muito desse mundo, né, por estar inserida nele, mas a Mara trouxe muias coisas que sozinha eu não estava enxergando, por isso que é difícil às vezes a gente enxergar às vezes todo. A gente já ouviu falar. Não, você sabe, mas é que você tá naquele ciclo, né, da cobrança. Claro. E a Mara chegou e jogou um balde de água fria, assim, que eu fiquei tipo... E eu lembro da frase dela, Rô, não acredita, só testa, né? E realmente faz sentido. Então, essa coisa que a gente tem essa mudança no mês, inclusive semana que vem a gente vai falar sobre menstruação, né? E eu acho que isso vai fazer muito sentido para as pessoas, para elas entenderem o que muda na nossa vida. É todo esse processo de entender os nossos ciclos. E hoje, para você ter uma ideia, Laura, eu vou programar um lançamento. Eu olho a lua e eu olho qual é a minha semana. Então, eu fiz uma reunião com a minha equipe há uns 40 dias, quando a gente foi definir, e aí eles queriam uma data, que era uma data para eles melhor, né? Eles achavam melhor, só que eu vi que era bem na minha semana de menstruação. E eu falei, gente, não tem como. É impossível essa semana, porque eu não vou estar no meu melhor. Eu vou estar chorosa, eu vou estar com energia baixa, eu vou precisar me recolher. Não tem como, vamos marcar na semana seguinte. E aí é interessante, porque eu tenho homens na minha equipe, né? E eles ficam tipo... louca, né? Mas aí, né, eu falei, não, gente, pra mim tem que ser naquela semana, e aí a gente acabou mudando, e eu sempre tô olhando a lua pra entender qual é, e aí ia conciliar o meu período menstrual com a lua minguante. Eu falei, não tem condição. E de fato foi uma semana que, se eu tivesse marcado o lançamento, ia ser muito difícil. Então eu olho hoje tudo isso pra fazer as coisas que exigem muito da minha força. É o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento, e isso faz muita diferença, Laura. Pois é. E dentro de todas essas colocações, tanto da Mara quanto da Rosângela, estamos com o programa indo de vento em polpa, porém agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores que fazem com que conteúdos como este cheguem até você. E a seguir nós retornamos com algo a mais desta noite. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. 30ª Romaria em honra ao Senhor Bom Jesus, Nova Bassano. Domingo, 12 de setembro, às 10 horas da manhã. O evento não contará com a presença do público. Portanto, acompanhe a Romaria pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: AR Odontologia, Alto Posto Durante, Complex Esportes, Concretizar Imóveis, Construtora Morés, Loja Bedim, Loniarte, Medabil, Oriplanta, Restaurante Zalza, Rosalém Tintas, Sicredi, Piantari Viveiro de Mudas, Supermercados Daco, Tecnopipas. Conecta Mais TV. É muito nossa. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi.
Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre como equilibrar todos os papéis para ter mais leveza. Estou aqui com a Rosângela Matos, minha companheira das quartas-feiras do Sofá, da Descomplicando Relações, e com a Mara Amorim, que também está diretamente lá de Mineiros, Goiás, trazendo toda uma experiência e também falando um pouquinho do seu trabalho dentro dessa questão de produtividade e planejamento para todas as pessoas. A gente fala assim, para a mulher, claro, porque a gente tem que ter o entendimento de que a mulher querendo, por vezes, fazer mais, eu digo, talvez por a gente ter sido muito calada durante muito tempo, mulher só pode fazer isso, aquilo. Hoje que a gente tem essa liberdade, a gente faz mesmo e a gente tá nem aí pros outros, né? A gente acaba, mas por vezes sem muita noção e se sobrecarregando. Então é bacana a gente ter toda essa compreensão e que a leveza ela nos ajuda a fluir bem também. E Rosângela, dentro de todas essas colocações que foram feitas durante o programa, agora vamos para as dicas práticas, né, Rô? Porque falamos qual a importância e tudo mais, então entre Rosângela e Mara, quero ouvir algumas dicas de vocês, Rô. Vamos lá, não tem receita de bolo, como a Mara sempre fala, mas algumas coisas podem ajudar. A primeira delas é, se você não tá feliz, tá muito cansada, tem algo errado, tá? Começou a perceber que tem alguma, sabe, não tá funcionando, é o que a Mara falou. O financeiro tá legal, era essa questão, sabe, Mara? O ano passado foi um ano ruim de pandemia. Sim. Mas foi o meu melhor ano nos negócios, porque a minha empresa vem crescendo. Então, tava trabalhando, meu financeiro tava ok, tava realizando coisas, sabe? Mesmo com tudo sendo até difícil mesmo, Rô, e para que as pessoas saibam que tu atende sempre online. Sempre então, online. Eu não trabalho, eu não trabalho de forma presencial. Uhum. Então, isso já acontece há um tempo. Então, para mim não mudou, né, nesse sentido. E foi um ano, assim, de muitas coisas boas acontecendo no meu negócio e tudo mais. Só que eu não tava leve, Laura. Sim. Eu tava com insônia, eu tava cansada. Eu comecei a ganhar peso. Eu tava pesada, assim, em todos os sentidos. E foi quando eu procurei pela Mara, porque eu tenho essa percepção. Uma coisa não tá funcionando para mim, eu não espero estourar para buscar ajuda, porque eu sei que é pior. Então, é esse autoconhecimento, assim, não tá funcionando. Só que eu fui buscar a Mara por uma situação e entendi que era outra. E é isso, sabe? É você parar e perceber, peraí, tá muito pesado, deixa eu olhar o que tá acontecendo. E aí vem os questionamentos que a Mara fez anteriormente. Uma outra coisa é ter uma rotina. Eu acho que a rotina, ela é extremamente importante. A pessoa saber, e ela não precisa ter uma rotina sempre igual, no sentido de, eu tenho que fazer as mesmas coisas. Um livro que mudou a minha vida completamente foi O Milagre da Manhã. Foi um livro que me ajudou a acordar cedo com mais leveza. Então, eu gosto de rituais, né? Eu gosto de acordar, de fazer, pelo menos 1 hora antes de pegar o celular para responder o WhatsApp. Por quê? Ninguém me procura porque tá bem. Ninguém me procura porque tá feliz. Então, quando eu pego o meu celular, ele já tem uma carga muito forte emocional. Então, 1 hora, pelo menos, eu tento fazer outras coisas, né? Alguns dias eu medito, outros dias eu faço um hipopressivo, outros dias eu escuto uma meditação. Cada dia eu faço uma coisa, porque eu não gosto da mesma coisa. Então, eu faço coisas diferentes. Às vezes eu não faço nada, fico fazendo nadismo, né? E depois eu pego o celular. Então, é o acordar, o tirar o soneca. O soneca, ele é extremamente prejudicial e a neurociência
explica a razão disso, né? Quando você clica no soneca, você está mandando uma mensagem para tua mente que você não quer acordar. Então, quando você fala para tua mente, eu não quero acordar, logo a mensagem é compreendida como: vou economizar energia. Então, quando a gente fala que aquilo não é importante, a nossa mente, que é como se fosse um computador, e eu estou explicando de uma forma bem simplificada, entende o seguinte: se não é importante, não precisa tanta energia. Então, quando a gente acorda daquele soneca, e as pessoas que estão em casa vão concordar, a gente tá mais cansada ainda e com menos vontade ainda de levantar. Sem contar que às vezes esse soneca ele tá tocando faz mais de 40 minutos. Tem gente que tem 10 sonecas. E aí, o tirar os sonecas também é um movimento, né? Você diminui aí de 10 para 7, depois para 2, enfim, né? Tocou o telefone, pula da cama. É a melhor coisa. Já põe no horário que precisa. Exatamente. Coloca o celular do outro lado do quarto. Isso funciona muito, porque aí você tem que levantar e aí você já levanta. Você tem que gerar energia quando você acorda para você não ter vontade de voltar para a cama, né? Sim. Então, é bem interessante. Esse livro me ajudou muito. Então, ter uma rotina, né? Saber o que você vai fazer, programar a tua semana. Não adianta fazer listas intermináveis de coisas para fazer se você não vai cumprir. Porque aí você bota 15 coisas na tua lista e você não faz as 15, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Porque das 15 você fez 5. No dia seguinte você tem mais 15, você tem que acrescentar 10 que você não fez. E aí aquilo é uma bola de neve. Então, eu gosto de listas, mas na lista são só 5 coisas. Então, são 5 coisas que eu realmente preciso resolver hoje. As outras vão ter que esperar. Então, existe até uma forma de identificar, né, a urgência das coisas, que é aquilo que eu preciso fazer, naquilo que é importante, aquilo que é urgente, ao entender aquilo que pode ser delegado, porque a gente não precisa dar conta de tudo, Laura, e eu falo muito para as minhas alunas isso. Peçam ajuda. Peçam ajuda para o marido, peçam ajuda para os filhos, peçam ajuda. Porque a gente, às vezes, pede e o outro não faz na hora, a gente vai lá e faz. Uhum. E isso é muito ruim. Primeiro, porque a gente está deixando claro para o outro que ele não precisa fazer. Segundo, que a gente se sobrecarrega. Terceiro, que a gente faz com raiva. Então, peçam ajuda e deixem o outro resolver no tempo dele as coisas também, né? E ter um tempo para si mesma ajuda muito. Organizar a vida de alguma forma, saber em que direção tu tá indo. Tem gente que não sabe, acorda na segunda-feira, não sabe como é que vai ser a semana. A pessoa vai decidindo no caminho. Uma coisa que mudou muito o jogo para mim, Laura, que é uma coisa bem simples e que eu aprendi nesse livro do Produtividade para Quem Quer Tempo, é separar as coisas por blocos. Nem todas as pessoas que estão nos acompanhando moram numa cidade pequena, porque eu entendo que muitas pessoas estão assistindo de forma online, mas nós moramos numa cidade pequena. E aí o que acontecia? Eu marcava, às vezes, o dentista às 3 horas da tarde. Aí eu ia pro centro, às 3 horas, encontrava com uma amiga. Ficava 40 minutos conversando com essa amiga. Aí já, vou passar numa loja. E eu ficava muito tempo fazendo coisas que não eram importantes. Depois do dentista. Eu comecei a ter dia para fazer as coisas e resolver as coisas por bloco. Então, por exemplo, quarta-feira, quando eu venho aqui, eu não marco sessão quando eu venho aqui. Eu resolvo outras coisas de bastidores na quarta. Porque eu sei que se eu tiver que gastar energia com atendimento e vir aqui, eu vou acabar bagunçando tudo. Claro. Então, resolver as coisas por blocos foi uma coisa fantástica. Porque quando eu ligo pro médico, eu já sei da minha agenda. Uhum. Então, quando eu pergunto, eu já falo, para mim, tal dia ou tal dia são as melhores opções. E aí entra na minha agenda, né? Então, isso é essencial pra gente não ficar correndo naquela rodinha que a gente não sai do chão. E é uma coisa que faz diferença. Então, são pequenos movimentos e priorizar o que é importante. Então, agora, por exemplo, quem está nos assistindo, o que precisa ser priorizado agora? Né? É o teu relacionamento? Então, olha para o teu relacionamento e entende que agora os teus filhos, que estão bem cuidados, né? Você vai colocar um pouquinho menos de energia ali. Você não vai deixar de colocar, mas você percebe que o casamento tá distante do parceiro, dá uma olhada para isso. Percebeu que é você olhando para si o necessário? Faz esse movimento. Olha para o que é importante e vai ajustando. Não dá para fazer tudo no mesmo tempo, mas dá para fazer tudo. E esse entendimento também traz leveza, Laura. Que bacana, Rô. Dicas muito importantes. E agora, Mara, é contigo. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da produtividade, desse planejamento para que a gente tenha, ou produtividade, que nem a Rosângela disse, procurei a Mara por produtividade e ela me fez viajar. Então, o que mais a gente pode pontuar nesta noite, Mara? Morro de orgulho dessa mulher, né? Essa mulher é incrível. É aquela história, a gente precisa saber, mas a gente precisa também aceitar, ouvir
o outro e principalmente, né, experimentar. Para fechamento, então, Laura, eu quero trazer 5 passos que praticamente é o que eu trabalho, né, exatamente num processo, quando a pessoa vem buscar, que ela está sentindo essa dificuldade da produtividade, da organização, do planejamento no dia a dia, o que eu procuro trabalhar? Porque são conceitos diferentes, mas eu vou procurar deixar aqui para os telespectadores um passo a passo, bem aquela coisa assim prática de não acredita em mim, vai lá e experimenta. Então assim, retornando para o princípio, o que a gente precisa entender? Sim, primeira coisa é identidade, papéis. O que eu estou buscando, né? Quais são os papéis que são importantes para mim? Ser mãe, ser esposa, nesse momento eu sou gerente da empresa, ou eu estou abrindo um negócio, ou o meu negócio está crescendo. Eu entender esses papéis, entender o quanto ele é importante, o quanto ele significa na minha vida, porque é aqui que está a base para me entender o quanto que eu vou despender de tempo para cada um deles. Né? Lembrando que não são 24 horas que eu fatio e falo, não, eu tenho 6 papéis, então vou dividir 24 por 6 e tá. Não, é exatamente o que a Rô trouxe de, em cada momento, em cada dia, eu olhar, eu entender o que é prioridade. Eu gosto muito de falar, eu tenho uma expressão que é foco do dia. Eu sempre falo que em cada dia a gente tem que entender qual é aquela atividade que eu não posso terminar o dia sem fazer. Sexta-feira eu tenho o meu momento relacionamento com meu marido, eu saio para jantar. Essa atividade pode chover, fazer sol, o que acontecer? Essa eu vou fazer, é minha responsabilidade cuidar disso. Então, ok, entendi os meus papéis, entendi o que é importante para mim, quem é importante para mim, como que eu vou dividir o meu tempo, as minhas 24 horas. Segundo passo, Laura, metas. Gente, eu tenho 46 anos. Se me tirar meta, se me tirar planejamento e organização, eu morro. Eu não nasci assim, mas eu sei o quanto isso deixa a minha vida mais leve. Então, eu olhar, eu definir, né? Nós estamos em setembro. Então, peraí, de setembro até dezembro, o que eu quero fazer para minha vida? Quais são os meus sonhos? Isso me dá direcionamento no dia a dia, que vem para nossa terceira etapa, que é o quê? É o planejamento. Se eu tenho um sonho, né? Eu viajei agora, acabei de viajar para Fernando de Noronha. Era um sonho que eu tinha. Eu planejei isso de janeiro até agosto. Nossa, Mara, você planejou isso 8 meses? Sim. Planejei com antecedência, comprei passagem, fiz reserva, né? Fiz tudo o que eu precisava. Mas você consegue entender que eu distribuí isso em 8 meses. Então, isso fica mais leve do que eu acordar e falar assim, amanhã eu vou para Fernando de Noronha. Pode acontecer, gente? Claro que pode. Mas é o que a Rô falou. Quando eu consigo planejar, quando eu consigo olhar para uma semana do mês e falar, não, escolher, não, nessa semana eu não quero fazer o meu lançamento, eu vou fazer em outra, que eu vou conseguir entregar muito mais e vai ser mais tranquilo. Então, essa é a sabedoria de você ter esse autoconhecimento. Então, identifiquei meus papéis, defini minhas metas, planejei como que eu vou fazer isso. Quais as ações que eu preciso ter? Se eu quero viajar, eu preciso comprar passagem, eu preciso reservar hotel, eu preciso guardar dinheiro, né? Quarto passo, organização. Aí vem uma coisa que as pessoas me questionam muito. Como que eu organizo isso? Mara, eu uso uma agenda, eu uso um planner, eu uso aplicativo do celular, essa coisinha que tá com a gente todo dia. O que eu faço? Testa e use o que funcione, tá? Mas detalhe, precisa caber, você precisa listar. Gente, tarefa número 1 para você ter produtividade, descarregar. Não pode ficar na cabeça, tá? A cabeça já está sobrecarregada. Descarrega ou no papel ou no celular. E o descarregar é listar. Listar o que você precisa fazer, seja em tarefa, seja em
compromisso. E o quinto passo, que é a execução. Aqui que tá o calcanhar de Aquiles, Laura. Porque sim, o planejamento eu fiz, eu pensei nas minhas metas, eu falei como que eu vou fazer, só que na hora de executar, e aí eu vou te contar o segredo. Vou entregar para vocês de bandeja. Sabe o que é o segredo para que tudo isso funcione? O segredo para a gente ter produtividade? Rotina. É aquilo que a Rô falou, que mudou o dia dela. Gente, a forma como nós começamos o dia impacta diretamente no desenvolvimento do dia. Então, se eu tenho uma rotina, se eu sei o que eu preciso fazer, se eu sei como que eu vou entregar aquilo, eu sei que horário que eu vou acordar, talvez um dia eu vou acordar às 5, talvez um dia eu vou acordar às 7, talvez eu vou acordar às 8. Se eu vou fazer atividade física de manhã, outra coisa que a Rô trouxe muito importante, bloco de atividades. Separem as coisas. O que é profissional e o que é pessoal. Procurem ter horários fixos. Por exemplo, eu faço a unha. Procure fazer a unha sempre no mesmo horário e no mesmo dia. Por quê? Porque isso já torna aquela... sexta-feira de manhã é o meu bloco para cuidar de mim. Então, eu já vou fazer a unha, se eu já tenho que ir numa loja, se eu tenho um dentista, se eu tiver qualquer coisa para fazer, vem para esse bloco. Então, eu foco e resolvo tudo o que precisa. Isso torna a sua rotina muito melhor. E quero deixar mais um adendo para vocês. Rotina não é fazer sempre as mesmas coisas. Rotina é um caminho que você define. Mas eu tenho uma rotina de tomar café da manhã. Gente, num dia eu tomo suco detox, no outro eu como omelete, no outro eu como torta de limão. A minha rotina é sim tomar café da manhã, mas eu posso usar da variedade, da criatividade, da flexibilidade para deixar ela o melhor possível. Então, fica a dica, né? Identifique quais são os seus papéis, defina suas metas, planeje isso, como você vai realizar, olhe para o calendário, olhe para os meses, olha quanto tempo a gente tem ainda. Sim, vá para a organização, use uma ferramenta que possa te ajudar a descarregar todas as tarefas, todos os compromissos e sim, entre em ação. Antes feito do que perfeito. Entre em ação. Esse é o meu recado para vocês. E sim, que vocês construam uma vida com uma produtividade e leveza. É maravilha! É uma boa palavra. Muito obrigada por todas as tuas colocações. Sim, espero que muita gente possa levar para a vida o que tu colocaste aqui, esses 5 pontos que são fundamentais. Eu, com certeza, já listei algumas questões que eu preciso agora sentar e escrever. Não é só, né, da boca para fora. Rô, agradecendo nesta noite. Muito obrigada. Mais uma quarta-feira aqui comigo. Nossa, trazendo assuntos incríveis, Rô. Obrigada. Amei. Ótimo. E Mara, mais uma vez um abraço. Agradeço pela companhia desta noite. E a você que está em casa, nos acompanhou, aproveitou um pouquinho de tudo isso, aprendeu. E vamos lá, que é vida que segue. Pessoal, convido para que fiquem, assistam o nosso Conecta News e logo após o programa Mulheres da Conecta Mais. Então, até mais e nos vemos 15 para 7, quinta-feira.